tornam mesmo. Bruno Leonardo não participou de alguns treinos, né? Mas eles retornam para essa partida contra o Vila Nova? O Léo volta normal, né? Já está cumprindo a suspensão, e o Bruno Leonardo ainda a gente não sabe. Estou com poucas esperanças em relação à volta desse atleta, porque a gente também está fazendo um trabalho especial. Já faz algum tempo que o Bruno Leonardo, depois do jogo do Avaí, que ele teve uma pequena lesão, que ele trabalha uma semana, participa de um jogo, fica fora do outro. Então ele se destreinou com esse período que ele ficou ausente de alguns treinos e jogos. Então a gente está tendo um cuidado muito especial, primeiro para a questão clínica, ele não sentir mais dor, e depois focando também numa condição física, de trabalho de valências, de força, de velocidade, aquilo que o atleta precisa para ter uma saúde para participar do restante do campeonato. Então a questão do Bruno Leonardo é essa, e do Giovanni a oportunidade para outros atletas. Uma situação normal é o Márcio Júnior. Ele treinou parcial ontem, eu acredito que hoje ele vai participar na totalidade do trabalho, e ele participando, uma probabilidade muito grande dele começar a partida, porque é o substituto da posição dentro de um padrão de jogo. Boa tarde, Gilmar, também Maringá por aqui. E aliás, o Maringá sempre fala nas entrevistas, né, que a Série B é um campeonato longo, difícil e equilibrado, né? E todo jogo vale 3 pontos, lógico, né? Mas já está chegando um momento, né, aí da Série B que a importância das partidas cresce ainda mais. Claro, você sempre pensa jogo a jogo, mas a gente analisa, por exemplo, o mês de setembro, né, a sequência, né, confrontos diretos, e o primeiro já nessa segunda-feira, né? Falar dessa questão que é um confronto direto. O Vila Nova também está querendo, né, se aproximar do G4. Acaba sendo uma espécie de mata-mata dentro de um campeonato de pontos corridos, né? Falar um pouquinho dessa disputa direta que acaba sendo agora, principalmente nesses próximos jogos. Sim, nós vamos continuar com o nosso discurso, porque é o que mais importa. A gente não pode fazer projeção a médio e longo prazo, então o foco total é nesse adversário, porque nós temos a convicção que é um confronto direto. A gente não vai mais jogar com o Vila. Se a gente tiver a capacidade, a competência de vencer o jogo, a gente abre 10 pontos em relação ao adversário. Ou seja, a gente se distancia bastante dentro dos objetivos, então é um concorrente direto. Então nós estamos bem focados em cima das características do adversário, trabalhando e potencializando a nossa equipe e sabendo dessa responsabilidade, entendendo que todos os momentos da Série B são confrontos difíceis, mas na sequência, depois do Vila Nova, a gente tem confrontos diretos também, difíceis também. Então a gente vai vivenciar 100% o Vila Nova. E a gente pede esse apoio do torcedor para que ele venha ao estádio e nos ajude, porque vai ser importantíssimo. E principalmente, para mim, um fator principal que ele é impactante em relação às outras temporadas é que a gente vai estar somando, se conquistar a vitória, 43 pontos. E isso nós temos que comemorar. Faltando 14 rodadas, a gente vai estar praticamente garantindo a Chapecoense no campeonato de 2026 na Série B. Faltando 14 rodadas, sendo que em 2022 foi na penúltima rodada que a gente salvou a equipe, em 23 foi com vitória na última rodada, e o ano passado contra o Curitiba foi na penúltima. Então, a promessa que nós fizemos para o nosso torcedor e para todos foi que esse ano a torcida e todos os envolvidos não ia sofrer. Então, é essa garantia e essa comemoração, se a gente conquistar a vitória no domingo, na segunda-feira contra o Vila Nova, que a gente vai estar comemorando muito. E eu peço para o torcedor que valorize muito isso e que a gente foque nesse jogo, que o torcedor nos ajude, para a gente conseguir esse primeiro objetivo que foi estabelecido no início da temporada para a diretoria e para todos os envolvidos. Tudo bem, Dalpozo, boa tarde.
Tu comentasse, né, que a Chapecoense pode abrir 10 pontos para o Vila, que é um time que está brigando para se aproximar do G4, está ali na 7ª colocação, por ali. Outros times também vivem nessa fatia da tabela. A Chapecoense tem a oportunidade, com o belo trabalho que é feito, de abrir vantagem, inclusive, do 5º colocado, né? Como que é o trabalho desse momento, vendo essa vantagem ser construída, ainda mais olhando a tabela de classificação, tendo esses confrontos diretos nesse mês de setembro, que é muito importante? É um mês que requer um trabalho também mental da comissão técnica em cima dos jogadores, porque terminando com sucesso o mês de setembro, a Chapecoense pode ter uma pontuação que, se não estiver muito perto do líder, está muito consolidado no G4 da Série B. Foi uma semana diferente e eu trabalhei essa questão no início da semana. Quando tem uma semana cheia, a gente trabalha vários aspectos e determina, a gente na verdade direciona situações todos os dias, os dias da semana trabalham. Um dia eu trabalho físico, outro trabalho técnico, outro tático e outro mental. O que eu procurei fazer essa semana? Trabalhar essa parte mental, falar da importância do jogo. Na nossa reapresentação, na terça-feira, eu passei tudo isso que tu colocou para os atletas, para eles visualizar aquilo que a gente está passando na competição, e o ano, aniversário, pontuação, mas que na quarta-feira eles tinham que focar no trabalho e esquecer aquilo. Então, na terça-feira foi para isso, para eles irem para casa, analisar todo o cenário e saber dessa nossa responsabilidade. Porque senão a gente fica martelando todo dia, fazendo conta, e eu não quero isso. Então a gente discutiu, trabalhou, interagiu com os atletas essa parte mental no início da semana, e depois a gente focou muito na parte técnica, na tática e na física. Então é assim que eu trabalho a minha equipe. E agora, próximo ao jogo, internamente, a gente nem fala isso. E nem comenta muito em vitória, a gente comenta em estratégia de jogo. E existe uma disciplina que me agrada muito nesse grupo de atletas, que quando eu coloco alguma estratégia diferente, que seja do jogo do Atlético para o jogo do Vila Nova, eles se envolvem 100%, eles querem descobrir como é que é a movimentação, eles querem que eu prove para eles como que é essa estratégia, e eu tenho que convencer os atletas que talvez o caminho é mais pelo lado direito. Nesse jogo talvez a gente vai ter que ter cuidado na transição do adversário. Então a gente debate isso diariamente, e fazendo isso a gente se prepara. Chega no jogo, nós estamos preparados. O resultado vai ser uma consequência dessa boa performance da equipe que a gente trabalhou durante a semana. Gilmar, está se encerrando aí, chegando nos dias de encerramento da janela. Como você falou, a semana ela é recheada de atividades para os jogadores da Chapecoense. A Chapecoense até agora apenas perdeu o lateral direito, o Mailton, né, que saiu do clube. Por enquanto, essa situação. Como que você administra com os demais atletas aí essa situação do assédio em cima deles? A gente sabe que tem gente aí buscando, sondando jogadores da Chapecoense. Como que você consegue fazer essa administração, já uma semana repleta de atividades, situações para poder passar para eles mais isso? É desafiador. Eu confesso que foi uma semana bem turbulenta para nós. Existem várias especulações, mas eu posso te garantir que com o atleta fazer essa gestão, ela é fácil. Só que hoje, diferente da minha época e do Maringá, quando eu atuava, hoje existe todo um staff. Hoje um atleta, ele tem praticamente 2, 3 empresários, tem a família envolvida, que a família às vezes não sabe o que está acontecendo aqui. Eles pensam às vezes mais no dinheiro que na projeção, e às vezes o atleta ele precisa ter uma sequência, precisa de trabalho, precisa de lastro. Então a gente tenta convencer o atleta da importância dele continuar e ter um trabalho de início, meio e fim. Porque eu também gosto assim, eu nunca abandonei um clube, não quero dizer que um dia não vai me atrair uma proposta, mas eu trabalho dessa forma. O grande desafio é que são as pessoas que não estão aqui, que querem ver só, às vezes, só o lado financeiro, e não ver uma projeção do atleta, e ver a importância que a Chapecoense é atrativa hoje. Diferentemente dos outros anos. Hoje tem um monte de jogador que quer jogar na Chapecoense, pela boa campanha, pela gestão da diretoria. Então a gente
tenta convencer o atleta fazendo essa gestão e convencendo da importância que ele é para a carreira dele e, consequentemente, também para a Chapecoense. Mas eu confesso que essa semana a gente teve que fazer um trabalho extra com alguns assédios, e aí com a ajuda do Maringá e com os demais da comissão técnica e diretoria, a princípio está controlado, a menos que tenha alguma novidade a partir de agora, até segunda, terça, que é a janela, né? Mas agora é só orar para que tudo saia dentro de uma normalidade. A gente falava no início de expectativas, de sonhar com acesso, e você falou agora da disciplina dentro com os atletas. Esse clima bom, tanto aqui dentro quanto de vocês com eles, e também essa parceria agora com o torcedor que está vindo para o estádio apoiando, você acredita que isso é reflexo dentro de campo? Sim, mas nós temos que ser muito equilibrados. No ano passado, nos 3 últimos anos que eu trabalhei, 22, 23 e 24, era um movimento ao contrário. A gente não podia sair na rua, existia uma pressão em casa da mulher, dos filhos, em todo canto que a gente ia, pela responsabilidade, pelo momento ruim. Então, naquele momento também, a gente não podia ter desespero. Eu estou falando na condição de líder, porque eu tinha que representar meus atletas, e eu tenho essa responsabilidade. Então, eu tinha um controle mental muito bom. Então, eu procuro fazer algo que me fortaleça essa saúde mental. E eu consigo ler um bom livro, ir para a academia, e conseguir administrar nesses últimos 3 anos essa situação. Agora é um movimento ao contrário, de euforia, que é muito bom ir num restaurante, ir na cidade, encontrar o torcedor e receber um carinho, um abraço, isso é gratidão. Então as 2 situações a gente tem que ter maturidade e equilíbrio para saber vivenciar. Atleta e profissional de alto rendimento tem que viver e conviver com as 2. Como a gente passou já as outras 3 temporadas que foi muito ruim, muito difícil, também agora a gente tem que vivenciar sem euforia, eu sempre falo. Senão a gente nunca vai estar aproveitando a vida. Então, degustar desse momento, sabendo da responsabilidade, mas deixar a euforia por parte do torcedor. Entrou para dentro de campo, nada disso vai atrapalhar nem a euforia e nem a depressão nas outras temporadas. Gilmar, falar um pouquinho mais sobre essa questão da montagem da equipe, principalmente, né, dando ênfase à ausência do Giovanni Augusto, que é um jogador aí diferenciado, não um destaque só da Chapecoense, um destaque da competição, né? O Giovanni Augusto. É sempre difícil você conseguir, talvez, substituir a altura ou na característica parecida. Mas o que eu destaco aqui, gostaria que tu falasse também, da questão que você tem opções, né? Não é uma ou 2. Claro, tem a questão da improvisação, mas esse trabalho, essas opções que você tem, a análise que você está fazendo para suprir a ausência do Giovanni Augusto, respeitando a característica de cada jogador que pode pintar por ali. O que eu fiz? Procurei fazer essa semana, mexer muito pouco na estrutura da equipe. Se tu começa a mexer muito na estrutura da equipe, tu mexe na plataforma que está dando certo. Então procurei mexer o menos possível ali para não agredir ou tirar a confiança daquilo que está dando certo, em todos os comportamentos, ofensivo e defensivo. Na verdade, o Marcinho já fez ali a função de meia, o Carvalheira já fez essa função também, o Márcio Júnior, se voltar, é bem provável que é ele que vai fazer. Então, procurei mexer pouco nessa estrutura, para não mexer essa dinâmica que tem as conexões entre a defesa, meio campo e ataque. Então eu tive esse cuidado essa semana, de trabalhar essa parte tática. E agora esses 3 trabalhos que nós temos hoje, amanhã e no domingo, a gente vai lapidar mais ainda essa parte tática aí, que com certeza vai fazer a diferença. Dalpozo, você falou sobre assédio, né, aos jogadores, mas eu queria que você falasse também sobre a janela de transferência da Chapecoense, né? O Thales, ele já está aqui em Chapecó, o quanto que ele pode agregar também no sistema de jogo. E lá no início da janela comentavam sobre o segundo volante, até especularam sobre o Rodrigo Andrade, que não fez muito sentido, mas se com essa escassez de jogadores no mercado,
existe a possibilidade de você dar oportunidade talvez para um David que no dia a dia é utilizado lá no Centro da Água Amarela, o quanto que internamente você também trabalha para essa posição que é um alvo na janela de transferências e devido a tudo que envolve o mercado, né, veio apenas um jogador na reposição do Mailton. Em relação ao Gustavo, quando surgiu o nome dele que ele estava à disposição, logo a gente já encaminhou a contratação dele, porque era um jogador que eu já tinha aprovado a contratação dele no Avaí, depois acabei saindo e ele fez alguns jogos. Analisando bastante aquilo que nós precisávamos, que é um jogador mais agudo dentro do modelo de jogo, porque o Everton é um jogador mais de uma postura defensiva e aí ele está evoluindo nesse último terço. O Gabriel já deu a resposta, então a gente foi no mercado e trouxe esse jogador por necessidade. Em relação a volante, nós já faz, eu acredito que já faz uns 2 meses que a gente está no mercado buscando um jogador que faça a função do Carvalheira, que o Perso vinha fazendo no jogo contra o Paysandu, que é box-box, de área a área, e a gente foi no mercado. E apareceu algumas opções interessantes, mas a gente olhava para dentro do clube. A gente olhava na recuperação do Perso, e ele vinha evoluindo, e ele vinha dando sinais que ele seria útil. Dentro desse modelo de jogo, foi ele que jogou lá contra o Paysandu na retomada. Então eu sei o quanto esse jogador pode entregar. E ele hoje ainda não está à disposição para jogo, mas logo ele já vai estar à disposição. Então ele ficou muito seguro em relação a esse atleta e essa reposição. O David, eu garanto para vocês, pode ser que teve algum técnico que passou na Chapecoense que tenha tido um perfil e um cuidado que nem eu estou tendo, posso cometer alguma injustiça. Cara, mas eu olho para a base muito, porque eu vejo o futuro do futebol mundial e a prova está aí, vários jogadores que a gente trouxe da base, e o David é um desses, que a gente inseriu ele no processo. Ele só não está 100% com o profissional, porque ele está disputando a final do campeonato. E para vocês terem uma ideia, foi na quarta-feira, eu assisti todo o jogo contra o Criciúma para olhar o David, o Gleitos e outros jogadores. Então estou muito conectado com a Lívia, que é a técnica da base, e entendendo que esses jogadores eles são multis, senão agora preparando eles para o futuro. E o David, eu tenho certeza que vai ser um jogador de sucesso pela disciplina, pela qualidade dele, pelo envolvimento. Só que, claro, é um processo. Assim que acabar o campeonato aí, que vai ser no meio da semana, possivelmente ele fica de forma integral e desça talvez para jogar a Copa Santa Catarina. Então nós estamos dando todo esse cuidado e buscando a solução caseira. Na recuperação dos atletas que estavam machucados, eu falei do Perso, mas tem o Tomás que está aí também voltando, e os meninos da base. Obrigado, Gilmar.